Bem-vindo novamente, você, telespectador, telespectadora do Horizonte Debate. É uma alegria tê-lo conosco nas quartas-feiras, que é a entrada do programa inédito, e ao longo dos horários opcionais em que o programa é apresentado. Hoje, nós falamos sobre o novo marco regulatório do saneamento. Sim, uma lei votada em tempos de pandemia, os senadores, em especial, cada um deles em suas casas, o presidente Davi Alcolumbre do Senado coordenando os debates, uma lei importantíssima que diz do acesso à água, do acesso ao esgoto, do tratamento desse esgoto e como que a gente lida com algo que é tão fundamental para a vida da gente. Senhores, levantamento. Pouco mais da metade da população brasileira com acesso à coleta do esgoto. Menos da metade disso tem acesso ao tratamento. Professor Apolo, Tarcísio, Edson, uma desigualdade enorme entre os estados, entre as regiões, onde no Sudeste se coleta e se trata em maior medida, e no Norte se trata e se coleta em quase nada, 10,5%. A proposta é fazer com que 99% dos nossos irmãos brasileiros tenham acesso à água potável e 90% tenham acesso à coleta de esgoto até 2033. Senhores, um novo marco regulatório vai precisar do capital privado, de empresas privadas, para poder fazer isso? Algo da ordem de R$500 bilhão para que esses números aconteçam? Tarcísio, Apolo, Edson, é a mesma pergunta que eu vou fazer para vocês três. Qual que é a visão de vocês com relação à Copasa ser agora Copasa como empresa? A Sanepar do Paraná, ou a Sabesp, ou a Cesan do Espírito Santo ser uma empresa que visa lucro, capital privado, senhores? O que vocês pensam disso? Posso começar? Tarcísio, por favor. Por favor, então, Apolo. Posso começar? Claro. É o seguinte, agora eu vou entrar numa questão que eu coloquei no início, até em conversas anteriores nossas, antes do programa, que é a nossa disposição de abrir a nossa cabeça para repensar os modelos de desenvolvimento que tem no mundo, né? Eu fico pensando na questão da China. A China foi feita uma revolução comunista, né? No final da década de 40, e a China hoje está disputando a hegemonia mundial dentro do capitalismo, um capitalismo de Estado. E eu não vi nesse período todo que existimos até hoje um país comunista, com realmente uma economia comunista. Então, o que nós estamos vivendo é um debate que não tem fim, uma dízima periódica que não termina nunca, sobre a questão do capital privado, capital público, empresa pública, empresa privada. Eu estou achando que isso aí não está refletindo a realidade. O que eu vejo são empresas privadas, até multinacionais riquíssimas, vindo para o Brasil e sendo financiadas por bancos públicos, pelo dinheiro do público. Eu não vejo, por exemplo, o pessoal investindo dinheiro privado. Você tem o caso da Localiza, né, em que o privatizador mor da República, ele compra carro sem pagar imposto, usa o carro um ano, carro podia usar 2, 3 anos, vende o carro, aluga para o moço do vende Uber o carro e trabalha ganha mais dinheiro vendendo carro relativamente novo, do que propriamente prestando serviço de aluguel. Então, é uma conversa fiada muito grande. Você vê a história do Ike Batista, onde que ele pegava dinheiro? Nos bancos públicos, bancos de fomento. Então, o que está havendo é o contrário. O povo, com os seus impostos, o orçamento público, financiando empresa privada. Então, o empresário não entra com capital, coisa nenhuma, não entra com a criatividade, ele entra como parasitariamente para poder gerir de forma, vamos dizer, corrupta,
um sistema, e eu não vejo que está havendo. Agora, se houvesse realmente empresário que investisse o seu dinheiro, empresário que não fosse parasita da nação, criativo, a gente teria que aceitar e ver com bons olhos essa participação privada. Eu vejo que, se pudesse haver uma parceria pública-privada em outro estilo, com honestidade, com o empresário entrando com dinheiro e competência, que não fosse parasitariamente, eu acho que a sociedade tem o direito de contar para o seu desenvolvimento e melhoria de uma união entre o setor governamental, estatal e setor privado. Porque, na verdade, tanto o saneamento como a escola são atividades públicas. Elas são privadas ou estatais na sua propriedade. Professor Tarcísio, me ajuda nesse contexto, por favor. Olha, Jairo, eu concordo com as observações introdutórias do Apolo, mas eu acho que nós temos que partir, e me permita, o meu caro Apolo, fazer um contraponto a essa sua observação, a essa observação que o senhor fez, de que a gravidade dos problemas de acesso à água, né, e a estruturação de um adequado serviço de tratamento do esgoto é um fato que nós não podemos desconsiderar. Perfeito, professor Tarcísio. Professor Edson, o que o senhor pensa da introdução do capital privado? E é bom, professor Edson, quando a gente recebe um puxão de orelha de uma pessoa que você respeita, que é o professor Apolo, na hora que ele diz assim, olha, cuidado com o discurso político que vem dizer capital privado, capital público. O investimento ele vai ser feito com capital público, né, professor Edson? Exatamente. Eu queria te pedir licença, Jairo, para situar um pouco o nosso telespectador aqui sobre exatamente do que a gente está tratando aqui, né? A gente está falando da Lei 14.026, que foi recentemente aprovada e sancionada com 18 vetos pelo presidente da República. Essa lei, Jairo, ela mudou 7 outras leis. Ela não mudou poucas leis, né? Mas eu acho que merece destaque 3 leis. A lei que criou a ANA, Agência Nacional de Águas, porque agora a ANA ela passa a produzir as normas de referência para o saneamento a nível nacional. Aí já temos um problema, porque a ANA não tem expertise para isso, vai ter que criar, não sei quanto tempo vai demorar isso e tal. Mas, enfim, ela alterou a Lei 11.445, de 2007, que é a lei que definiu as diretrizes nacionais para o saneamento, que, aliás, viveu sem lei desde 1986, só passou a ter uma nova lei depois, em 2007, né? Lá em 86, com o fim do Planasa, Plano Nacional de Saneamento. E a Lei 11.107, de 2005, que é a Lei de Consórcios Públicos, que no seu artigo 13 trata do saneamento. Então, o que o governo fez? Fez aprovar uma lei que altera essas leis todas. Quero dizer aqui que nós temos um problema, a imprensa trabalhou muito com essa questão do déficit de saneamento no Brasil. E eu acho que a gente precisava fazer um debate sobre essa questão da informação. Se você pegar os dados do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação, que é usado para dizer que tem 50% da população sem esgoto, 30% da população sem água, você tem um resultado. Se você trabalha com os dados da PNAD, do IBGE, que é outro órgão do governo federal, você tem outros números, porque o IBGE e a PNAD consideram outras alternativas como alternativas adequadas. Se você pegar o Planasa, que é o PlanSab, que é o Plano Nacional de Saneamento, ele trabalha com dados do IBGE, da PNAD, que são dados diferentes do SNIS. E os dados do Plano Nacional de Saneamento dão um outro nível de necessidade de investimento e nível de cobertura. Então, é só para ficar aí, para a gente pensar. O setor privado fala que precisa de 700 bilhões de reais para universalizar os serviços. No PlanSab, né, que é um instrumento de planejamento do governo federal, fala em 400 bilhões. Então, as coisas não batem.
Eu só fico me perguntando, professor Edson, professor Apolo, professor Tarcísio, se a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela não vai se transformar numa Anatel, numa ANAC, que não sei se nós, enquanto consumidores, estamos sendo ajudados por essas pessoas, não. A concordância do professor Tarcísio é clara disso, porque essas ANs, elas não têm ajudado quem consome o serviço, não. Nós vamos para um breve intervalo, até daqui a pouquinho.